Sejam muito bem-vindos ao LeveCast, onde o objetivo aqui é desmistificar o cuidado com a saúde mental e mostrar que a vida pode e tem que ser leve. E como a gente faz isso? Trazendo histórias reais de cura e transformação. Hoje o LeveCast está muito especial. Estamos aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, e com uma convidada também muito especial, que vamos falar sobre carreira e maternidade. Você não precisa escolher entre ter uma boa carreira e ser uma boa mãe. E quem vai falar um pouquinho é a Paty Oliver. Ela vai se apresentar para a gente. Muito boa tarde. É uma alegria estar aqui hoje, especialmente com essa mulher incrível, diretamente de Portugal. A gente se conhece online, né, Dai? E hoje nós estamos aqui compartilhando. Meu nome é Patrícia Oliveira, mas adotei oficialmente Paty Oliver como nome empresarial. Eu tenho 42 anos, sou mãe de uma menina de 5 e sou empresária. Paty, eu queria agradecer imensamente vocês por estar aqui, dizer que é um prazer muito grande estar aqui ao vivo, né? Que a gente se conhece Incrível. online. E, assim, foi uma viagem, assim, que veio um propósito mesmo divino, para a gente estar aqui contando a sua história de superação de carreira. Para quem não me conhece, eu sou Daiane Souza, sou terapeuta familiar, educadora parental e mentora de mulheres e mães empreendedoras. E sou também mãe e empreendedora, mãe de dois meninos lindos e casada com um marido muito especial que também é empresário, que está aqui comigo também, meu videomaker. Então, a gente vai falar sobre maternidade e carreira. Você não precisa escolher entre crescer e ser uma boa mãe, não é, Paty? Exatamente, é um Paty, caminho desafiador, né? isso, é desafiador, mas é possível, né, Sim, Paty? muito. Fala um pouquinho pra gente, eh, como é que é a Paty empresária hoje? O porquê que a gente se conheceu? Como que a gente se conheceu? Eu me lembro que eu estava querendo alcançar um nível desafiador no trabalho. Eu estava em momento de transição de carreira, né? Funcionária pública, 20 anos, professora de educação infantil. Olha que doideira. E eu estava com minha maternidade bem balançada, porque eu tinha uma criança de pequena, que eu deixava muito tempo sozinha para cuidar dos filhos dos outros. Já carregava uma grande culpa por isso. E ao mesmo tempo, eu queria ainda agregar e empreender. Olha isso. Então eu me deparei nesse cenário. Eu não conseguia desenvolver mais o trabalho que eu já não acreditava, mas eu também não conseguia me desenvolver com muita prioridade na maternidade e muito menos no empreendedorismo. Mas eu sabia que se eu avançasse, eu iria conseguir manter a minha família, né, a minha casa, a minha filha e realizar o sonho da liberdade. Então eu tinha uma barreira, eu não conseguia ultrapassar o meu teto. Neste momento, você apareceu por um intermédio de uma amiga que trabalhava comigo na empresa e fez um contato contigo pela internet. E nosso primeiro contato, né, Dai, foi justamente para trabalharmos juntas. Quando você mencionou que fazia TRG, eu falei: Meu Deus, olha a TRG aparecendo para mim novamente, que já apareceu em 2020. E aí a TRG apareceu novamente. E eu senti de me permitir cuidar de mim para que eu pudesse avançar. Fala um pouquinho, Paty, pra gente sobre autoconhecimento. Desde quando você busca, você já buscava antes? Como é essa sua eh, trajetória em relação ao autoconhecimento? Essa minha jornada do autoconhecimento começou em 2016. Eu já sentia insatisfação no trabalho. Eu sabia que existia mais. Por quê? O que eu fazia, Dai? Estudava muito para passar em concurso público. E dentro do concurso público, para que eu pudesse avançar num plano de carreira, eu tinha que estudar um pouco mais. E eu via que eu buscava um conhecimento que era só para aquele momento, era pontual, não me fazia avançar como pessoa. Então eu sentia que existia algo mais. Em 2016, o meu primo chegou na casa da minha mãe com uma oportunidade de negócio. E era a primeira vez que eu ouvia essa palavra, oportunidade de negócio.
E ele me fez um convite para começar a empreender. Trabalhava com área de vendas, eu nunca vendi nada, fiquei muito apavorada, mas foi entrando para a oportunidade de negócio que eu comecei a me desenvolver nos treinamentos que a própria empresa oferecia. Aí eu tive contato com livros, com áudios, com vídeos. Aquele universo era tão novo para mim e eu mergulhei de cabeça. Em 2 anos, eu estava ganhando o dobro do que eu ganhava na escola. Então, eu falei: o caminho está aqui. O caminho está em me desenvolver. Então, eu me apaixonei. Leitura de livros, muitos cursos, vídeos, podcasts. E cada autor que eu conhecia, cada autor me levava para um degrau um pouquinho melhor. Aí eu comecei a perceber que a Patrícia que tinha iniciado o mundo do trabalho lá em 2000, lá no ano de 2000, já não era mais a mesma. Já começou a olhar para as oportunidades de forma diferente, para as relações de forma diferente, e isso me levou ao crescimento pessoal. E até hoje eu falo que é uma jornada que não tem fim, né? É uma jornada que começa, tem um meio e é meio para sempre. E até hoje eu estou nessa jornada, sempre querendo me descobrir, me desenvolver e crescer. Fala um pouquinho, Paty, pra gente, que é muito importante essa parte. Quando você chegou, você veio com algumas queixas, lembra? Que era em relação à maternidade, que você achava sempre que o problema estava na criança. Ai, minha filha, Ah, fala um ah, pouquinho ah, sobre isso e sobre aquelas questões físicas também, que é importante a gente citar, sobre a psicossomática, sobre as dores físicas, né? Fala um pouquinho da maternidade primeiro. Como que você via a sua criança? Você achava que o problema, né, era dela ou não? Dá uma explanada nessa parte. eu Quando você sempre, falava no primeiro atendimento, como você sim, falou. eu sempre achei que o problema era ela. Desde o início eu falava: essa menina não me obedece e ela é tão pequena, ela me enfrenta, ela me desafia. E daí, eu confesso, eu ficava louca. Eu gritava, eu não sabia como lidar com as birras que ela fazia, se jogar no chão, sabe? E eu falava que eu estava pagando minha língua, porque eu era professora de crianças pequenas, e quando eu via crianças pequenas tendo esse comportamento, eu falava: se fosse minha filha, eu agiria diferente. E quando chegou no momento de ser a minha filha, eu percebi como é desafiador lidar com a birra de uma criança, né? E eu achava, assim, que ela tinha uma personalidade difícil. Falei: mas como uma criança de 3 anos já tem uma personalidade difícil, né? Então, meu maior desafio era, primeiro, que a minha maternidade não foi planejada, aconteceu. Então, já veio para mim um presente que eu não esperava. Já era difícil aceitar essa maternidade. E quando vem uma criança que eu não consigo lidar com ela, me desestruturava emocionalmente total. Aí eu procurava passar menos tempo possível com ela. Aí era onde eu mergulhava na escola, porque eu tinha que trabalhar, e durante a noite e final de semana eu ia empreender. Então, quanto menos tempo com ela, para mim era meu refúgio, era meu alívio. E eu deixava ela. Eu não lembro se você lembra, mas quando você me falou dessa queixa com ela, você lembra como se eu te pergunto, você lembra que eu te perguntei como é a relação da sua mãe com a sua mãe, Paty? A minha ou a dela? A sua relação com a sua mãe. Você Ah, lembra que eu te perguntei? sim, eu lembro que ele me E perguntou. como era a relação com a sua Muito mãe? difícil, extremamente difícil. Nós não tínhamos muito contato, conversávamos muito pouco. E minha mãe era tipo: preciso dela para cuidar da minha filha, mãe, cuida dela e tô indo. Nós Era uma relação bem desafiadora, sem contato, sem demonstração de carinho. E foi assim desde que eu me lembro, tá, Dai? Sim, a minha mãe, ela não foi uma mãe carinhosa, de colo, que me dava colo, que dizia que amava, não. Então eu percebia que a minha relação com a Ana estava indo no mesmo caminho. É justamente sobre isso. O que que eu quero pontuar aqui? Porque é uma queixa que chega, como eu sou terapeuta familiar, recebo, né, mães empreendedoras. Então, a principal queixa, você lembra o presente que eu te dei?
É um e-book, não foi? Qual o título, você lembra? Não me lembro, Dai. Foi fazer Como um. ter mais Como ter paciência. mais paciência, é verdade, é verdade, é verdade. Como ter mais paciência. E esse e-book ele é bem interessante, né? É um guia onde você é, entende, né, o comportamento da criança e tem algumas técnicas que você vai treinando, né, ali. E eu lembro que na primeira semana que você começou a treinar, você já falava, né? Antes da gente começar a trabalhar no processo terapêutico, você falava, isso eu entendo, mas eu não consigo aplicar, não é verdade? Era muito desafiador. E o que você falou muito importante da relação com sua mãe. O que é importante a gente deixar bem claro aqui? Por que que eu estou fazendo essas ligações? Porque nós repetimos padrões, né? Padrões familiares. Hum. Igual você falou, eu estava agindo exatamente igual a minha mãe. Agora me diz uma coisa, você agia de propósito? Não, imagina, eu jamais tive essa consciência. Não era vou fazer isso, era é o que eu via para o momento, era o que eu tinha naquele momento. Exatamente assim que acontece com todos nós. Nós fomos criados como? Na base do medo e da ameaça. Então, o que que a gente quer fazer de primeira quando um filho grita ou quando um filho briga? A gente quer fazer exatamente o que fizeram com a gente. Mas não é porque a gente quer. É porque esse padrão, ele é um padrão inconsciente. Lembra, Paty, quando eu te expliquei? O nosso cérebro é praticamente dividido em três partes, que é a consciência, o emocional e o inconsciente. Se a gente for falar em termos técnicos, né? Pré-frontal, límbico e reptiliano, que é o inconsciente. Então, tudo que a gente vive, a nossa base é a nossa infância. Então, quando a gente, de 0 a 7 anos, a gente é o quê? Esponjinha. Então, a gente vai ser moldado pelo ambiente que a gente vive. E tudo isso é salvo no inconsciente. Lembra da mochila? Quando você carrega aquela mochilinha desde pequena, aqueles pesos emocionais, crenças e padrões, eles já estão ali. É como um celular. Quando você compra um celular, ele já vem aquela parte, você compra 220 de memória. Só que já vem uns 30 ou 40 ali já, que é do sistema operacional. Sim. A mesma coisa é o nosso cérebro. O que que acontece com ele? Essa parte inconsciente de padrões e crenças já é instalado. Então, mas o que que a gente faz com isso, né? O que a gente fez? Reprocessar, criar novos caminhos neurais para que você não repita os padrões de forma inconsciente. Porque depois que você batia na Ana ou você gritava com ela, o que que acontecia? Você achava bom? Você saía sorrindo? Nossa, me sentia culpada, eu me sentia a péssima, me sentia uma mãe ruim, era muito Exato. ruim. E isso eu falo por experiência minha também. Eu era uma pessoa altamente nervosa, ansiosa, não tinha paciência nenhuma com meus filhos. E eu não sabia disso. Eu já cansei de sair, de dar uma surra no meu filho e depois ir para o banheiro chorar. Por quê? Porque eu não fiz aquilo porque eu quis. Eu estava simplesmente repetindo um padrão. E você faz isso de duas formas. Você tem duas maneiras que você cria o seu filho. Ou você repete o padrão, como você foi criado, ou você quer fazer totalmente diferente. Não, eu bati e não vou tocar o dedo no meu filho. Aí o que que acontece? Superproteção. Eu passei por isso também e atendo muitas mães que chegam com um filho já adolescente que não consegue fazer nem ir no mercado comprar algo sozinho. Por quê? Desde pequenininho ele não foi ensinado aquilo. Aí você cria o filho numa bolha. Aí quando chega 10, 12, 13 anos, a criança já cresceu. Aí você quer soltar ela para o mundo. Só que a gente não foi preparado para aquilo. Uhum. Então, o que que acontece com aquela criança? Insegurança. Insegurança, é E verdade. uma coisa muito importante que ninguém fala por aí é sobre a ansiedade. Todo mundo fala, a ansiedade vem de medos do futuro. Só que não é só medos do futuro. Você vê quanta ansiedade você tinha e era lá de trás da infância? Era da infância. Entende? Então, a ansiedade, ela pode vir do futuro? Pode. Mas ela pode vir também dessas duas raízes importantes que traz a ansiedade é o quê? O sentimento de falta de proteção e a superproteção.
esses dois sentimentos vão gerar adolescentes ansiosos, adultos ansiosos. Uhum. E eu fui essa pessoa. Minha mãe me levava no médico, no neurologista, e vários. Porque eu era altamente ansiosa, nervosa, batia as pernas no chão, gritava. E nenhum médico achava o problema. Ah, é fase. Só que essa ansiedade já vinha desde a gestação da minha mãe. Na gestação da minha mãe, ela teve alguns contratempos, teve quedas. Então, eu tive muita dificuldade para nascer, porque para nascer para mim foi difícil. Uhum. Então, isso para mim, na minha vida, gerou o quê? Até na fase adulta, igual você falou, a gente está sempre buscando autoconhecimento. Até hoje eu busco. Por quê? O inconsciente é como uma cebola, tem várias camadas. Tudo que eu já tratei, hoje não volta. Hoje eu tenho autorregulação, como a gente faz, né? Se autorregula. Agora, quando vai a parte de crescer, algo maior na carreira, aí vem onde você precisa tratar. Por quê? Quem tem dificuldade de nascer, tem dificuldade de crescer. Porque o inconsciente, ele associa, tipo assim, nascer para o mundo é crescer na carreira. Como você falou do teto financeiro. Lembra que a gente falou sobre a mentoria quebra-teto? Sim. Agora, Paty, vamos focar aqui nessa parte que é importante. Você falou da relação da sua mãe, que não tinha relação, até de dizer um eu te amo, não. Não, não existia. A relação com a Ana, que. E lembra quando você falou da Ana, que eu falei o que para você? Paty, mergulha no seu processo terapêutico. Sim. Isso, Para cuidar de mim primeiro, para depois ir acontecer a cura, praticamente a cura, com a Ana Beatriz, foi mesmo. e aconteceu isso, Paty? E olha que eu vou te dizer, o processo foi tão natural que eu não percebi, eu não me dei conta. Eu desfoquei que a Ana Beatriz era a minha criança problema e fui focar nos meus problemas. E aí, na última sessão, que caíram as fichas e eu percebi, entre fazer uma escolha, eu escolhi a maternidade. Olha que maravilha isso. Eu lembro de uma sessão que você marcou comigo, eu falei, Dai, não consigo fazer a sessão hoje, porque a Ana só quer ficar grudada comigo. E lembra que eu falei? Nossa, que essa é a parte. Eu fiquei assim Nossa, tão feliz, foi Paty, mesmo. com aquele resultado, porque é igual você falou. A gente não percebe o bom. Lembra quando eu mandei aquela listinha para você? Sim, Paty, você ainda sente? Eu lembro até hoje. Dor no ciático, é verdade. intolerância à lactose. Nossa, intolerância, nunca mais eu tive problema. Pude voltar a consumir o leite, derivados de leite, e eu estava com uma intolerância fortíssima. Olha, para você ver Incrível, que né? doideira, gente. É mesmo, eu não tinha nem me Eu lembrado vou disso. falar dessa parte que é muito importante sobre a psicossomática. Agora eu quero deixar um recado. A gente fez um podcast com a doutora Aparecida, que está no canal aqui da Badoli TV, que está fantástico. É olhar para dentro. A gente fala lá dessa parte, porque a gente não vai entrar aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas vai lá no canal, assista, porque o podcast está incrível. Pati, além da intolerância à lactose, tinha a dor no ciático e tinha uma outra situação que era de não saber dizer não. Não era? Não sabia dizer não. E isso estava me pesando tanto, até mesmo no meu trabalho. E aí eu já tinha feito a transição, né? Porque nessa trajetória eu consegui fazer a transição de carreira. E eu estava numa posição de tudo que me era pedido, mesmo que fosse pesado, eu falava sim, porque eu queria ter o bendito do pertencimento. Eu queria pertencer e eu não queria desagradar. A síndrome da boazinha. E foi muito pesado para mim essa fase do não saber dizer não, porque eu comecei a ver o quanto eu judiava de mim mesmo para poder agradar o outro. E era muito doloroso, né, Paty? Demais, demais. Eu acho que foi nessa fase que eu comecei a sentir.
esse peso das dores no ciático, a coluna, o peso que eu sentia, Lembra? que era Você falava que fazia as direto, era dores horríveis. massagem, né? Fazia massagem direto, nunca mais Nunca fui lá. resolvia. A massagista vai me pegar agora. Abandonei o massoterapeuta. Importante, vamos falar um pouquinho da psicossomática, porque assim, eu sou apaixonada pela mente humana. E depois que eu conheci a psicossomática, lá em casa, nem remédio entra. Eu não vou dizer que eu não tenho, porque a gente sempre tem que ter, porque quem tem filho, né, a gente sempre tem aquele, um remedinho para dor para prevenir mesmo. Eu gosto Sim. muito de prevenir. Como eu sou terapeuta integrativa, então sempre, né, você sabe, né? É atividade física, alimentação, e o Sim. que eu uso, eu ensino, não é verdade? Verdade, é verdade. E cobro, né, Paty? Cobra muito, gente. Tem que ser disciplinada. Isso, porque o meu objetivo é o quê? 100% de resultado. Se o cliente está desfocando e eu percebo que ele pode dar mais, eu puxo, né, Paty? Verdade, E eu, verdade. eu não engano, né, Paty? Eu chamo mesmo. Não, chama atenção se eu tiver que chamar Com atenção. carinho, né, Paty? Sim. Não é, com De carinho, vez em quando dá uma raivinha, né? mas dói, dói. É um carinho que dói, né? Porque a gente sabe que tá Isso, errado, não adianta. Tem que colocar o trem no trilho, senão ele não vai andar. exato. E muitas vezes o não encarar essa dor, que é o que faz muitas empreendedoras, como a Paty está aqui, uma profissional incrível, que estava travada e não conseguia vencer aquele teto. E aí, Paty, conseguiu vencer aquele. Já quantos tetos depois daquele? Depois daquele foram 2 tetos. Olha que incrível, Dai. Nossa, quando é uma história que parece que faz anos, não faz, né? Não. Muito pouco tempo depois que a gente começou a tratar isso, foram 2 tetos rompidos em menos de um ano. Em menos de Na um ano. terceira sessão, você me mandou uma mensagem. Você lembra ainda? Não, não lembro. Que eu já tinha rompido? Não. O do que você rompeu foi acho que na quinta ou na sexta, se eu não me engano. Foi de algo que você tinha do financeiro que você não conseguia resolver há anos. Uma causa, alguma coisa assim. Causa na justiça. Foi mesmo. Foi liberado a causa na justiça. Eu recebi um valor que estava preso há muito tempo. Eu lembro disso. Foi um processo que eu tinha entrado Isso. há algum tempo atrás. Foi mesmo. E aí eu mandei para você, e saiu o valor que estava preso. Foi mesmo, gente. É libertador. E aí eu fui vendo que, de fato, me entregar para o processo estava resolvendo situações que eu nem tinha levado para você como uma queixa. Que Isso, já estava esquecida para mim. exatamente. E eu lembro que. Você lembra que a sua queixa, logo quando chegou, foi o quê? Quero romper o teto. Eu sempre pensei, né, no meu propósito de empreender. Sempre meu foco foi Sim. empreender e ter liberdade. E aí eu achava que o que me prendia estava ali na minha família, na maternidade. E na verdade estava tudo aqui, né? É. E hoje, Paty, como é que tá essa questão da maternidade? Fala um pouquinho pra gente, para conciliar a carreira. Hoje a Ana Beatriz é minha prioridade, mas o que é bacana, ela não mudou, ela simplesmente virou a Ana Beatriz com os olhos que eu não via, né? É uma criança doce, ela é calma, tranquila, inteligentíssima. Inclusive hoje ela que me ajuda quando a gente está empreendendo. Eu Às vezes a vi, gente eu tá. amei o Nossa, vídeo. ela é uma parceira. E o bacana, eu aprendi que ela pode estar comigo. Tudo é muito negociado, a gente senta e faz os combinados. E ela cumpre. E é uma graça isso, né? E eu vejo o quanto ela gosta de participar do meu mundo. Hoje eu trabalho home office, então a maior parte do tempo eu estou com ela. E quando eu preciso ir para computador para trabalhar, ela fica brincando do meu lado, ela desenha do meu lado, ela vem e entrega cartinha. É uma outra relação. E quando eu preciso sair em alguma apresentação ou uma palestra, e quando eu posso, eu levo ela comigo, porque ela também quer fazer parte disso. Então eu percebi que não tem mais o peso. Eu consigo ser a mãe da Ana Beatriz, e nos momentos que eu preciso ser a Patrícia empreendedora, a Ana Beatriz não deixou de ser a filha e ela me dá esse espaço. Porque ela sabe que quando eu terminar o que eu tenho que fazer, eu volto a ser a mãe.
E o que mais me emociona hoje é quando ela fala para mim, mãe, eu sei que a senhora vai fazer a nossa vida prosperar. Ai, que Então, lindo. a maternidade, hoje, ela me incentiva a buscar o que é melhor. Fiquei arrepiada agora. Porque hoje eu não trabalho mais só porque eu quero romper um teto. Hoje eu trabalho porque eu amo o que faço. É claro que a liberdade financeira continua sendo um objetivo, mas hoje o incentivo vem dela. A senhora vai fazer a nossa vida prosperar. Esse olhar de admiração é o que me dá motivação. E Dai, é incrível ela me acompanhar nos processos, porque hoje ela consegue nomear o que sente, desde aquela orientação que você me deu, faz ela desenhar e fala para ela colocar no desenho o que que ela está sentindo. Hoje ela sabe nomear o que ela sente, nomear sentimento. Ela tem 5 anos. Ela estava conversando com um amiguinho que ele falou assim para ela, gente, eu preciso comentar isso. Ela falou assim, mãe, eu estou me sentindo enjoada. Ele falou, você tem 5 anos? Quando eu tinha a sua idade, eu falava, estou me sentindo estranha, eu nem sabia o que era enjoada. E ela sabe exatamente o que é enjoada. Estou com raiva, estou feliz, estou ansiosa. E isso é maravilhoso. E eu fico assim, isso é novidades, né? Aí o coração fica quentinho, né? Fica. É Ai, maravilhoso, né? é muito, muito, porque eu falo, quando eu falo que o trabalho não é trabalho, é propósito, é só quem vive entende isso. E é um propósito lindo, né, Dai? É, Porque eu fico vendo quantas mulheres a gente conhece que tem que escolher ou vai ser mãe ou vai cuidar do futuro da família. E eu estava nesse papel. E hoje eu vejo, você não precisa escolher. Desde que você entenda muito bem quais são os papéis e que você tenha a orientação, se livre dos traumas que te prendem, porque são muitos, né? E melhore suas relações, primeiro consigo mesma, para depois melhorar sua relação externa, tudo vai fluindo, a vida vira uma engrenagem, ela vai se encaixando, né? E isso é maravilhoso. E hoje, Dai, até a minha relação com a minha mãe é muito mais saudável depois que eu mudei a minha postura. é isso que eu ia te perguntar agora. Fale aí, como é que Muito, tá a muito relação com a melhor. mãe? E a gente faz os processos de conversa, né? A gente chama de conversa difícil. E eu reconheci que eu sempre esperei dela algo que ela não pôde me dar porque ela não tinha naquele momento, mas que ela me deu o melhor, né? Uhum. E colocamos, pedi perdão pelas coisas que fiz, as posturas que tivemos, e eu coloquei um limite. Mãe, a partir de hoje, obrigado por tudo que a senhora fez pela minha filha, mas estou recobrando, estou retornando à minha maternidade e eu quero ser só a sua filha, né? Quero ser só a sua filha. Isso foi leve para ela e foi leve Isso. para mim. E É. hoje existe palavras de eu te amo nas frases. Ei, que E isso maravilha. não tem preço. É por isso que eu trouxe essa caneca e essa frase aqui para você, ó. Abre aí, lê pra gente, vê se você concorda. Olha, gente, que É linda! um presente do Ganhar Levcast. presentes é maravilhoso, né? Vamos lá. A vida tem que ser leve. Ai, de verdade, a vida tem que ser leve. Ai, obrigada, É um presente do Dai. Levcast. Obrigada. Paty, isso que a gente está falando aqui hoje não aconteceu só com você. Deixa sair emoção. Não aconteceu só comigo. Eu tenho certeza que tem várias mulheres que vão ver a sua história, a minha história, e tá acontecendo com elas também. E se alguém tivesse avisado para isso, para a gente antes, não era bom? Nossa, muito. Nós teríamos economizado tantos anos de erro, não é É, verdade? e tantos pesos que a gente carrega, né? E Muito. muitas vezes o maior erro nosso é o quê? É olhar primeiro para a carreira ou para o dinheiro. Porque a gente acha que tá lá. Aí começa o quê? Se culpar, achando que a gente não é capaz. Começa a fazer cursos, montes, né, Paty? Nossa, eu Eu, fiz um monte. nossa, E terapias, cursos e imersões, né? Programas de autoconhecimento. Isso é ruim? Não, não é ruim. não. Agora, você fazer, como eu atendo, né? Muitas mulheres que fazem diversos cursos aleatórios e não cumpre nenhum. Tem ali aquelas plataformas cheias
Fica né? inacabado, né? Às vezes nem começa. Porque não tem um propósito, porque não olhou para dentro. Porque é sempre como eu falo, lembra que se eu estiver mentindo, você fala. A frase que eu falo muito nos nossos atendimentos: nunca vai ser sobre o outro, Sempre sobre nós. vai ser sempre sobre você. Então, não é que o ambiente não influencie nossa vida. Não, isso vai influenciar também. São várias coisas, né, Paty? É um É um conjunto. conjunto. É conhecimento, são traumas, travas, é o ambiente também. Então, mas eu coloco sempre, como você sabe, né? Eu trabalho com esses 3 pilares, né? Primeiro, a fé, que é em Deus, que é o que eu creio. Primeiro, Deus. Depois, trabalhar as travas emocionais. E depois, trabalhar comportamento e conhecimento, que é o que a gente entra, né? Na jornada Renascer 360 graus. 3 etapas, você. Na primeira sessão já identifica tudo, né, Paty? Muita coisa. Identifica raízes emocionais. Da partir da segunda, já começa a tratar com o reprocessamento generativo, que é a TRG. E a gente descobre o quê? Que é como o professor Jair fala muito, que toda emoção, ela tem uma lógica, que é o que você falou. Vou citar só um tema do que você falou. Foi intestino preso. Lembra? Que Intestino você estava preso. praticamente Constipado. já constipada há muito tempo. E isso, pela psicossomática, o que que é isso? Quando a gente prende nossas emoções, que é como a gente falou, na infância, você até citou o amiguinho, ele não sabia sentir a emoção dele, porque a gente aprende a calar nossas emoções. Engole o choro, fica quieto, entendeu? Então, cala, a gente acaba calando as emoções. Não sente. Quando você começa a crescer, a partir dos 7, você começa a sentir de forma que não é a forma real. Você começa a sentir como? Como rejeição, como abandono, como injustiça, como Uhum. culpa. E essas feridas que geram a falta que você sentia. Que era o que? Uma falta de um amor de mãe. Sendo que a sua mãe deu o melhor que ela tinha. Sim. E hoje nós temos esse poder na mão, que é o autoconhecimento, o reprocessamento generativo, a jornada Renascer 360 graus. Em menos de 6 meses você renasce. Por quê? Porque você vai identificar as travas, você vai tratar as travas e depois, na terceira etapa, você vai trabalhar o quê? A sua nova versão. Lembra, Paty? Sim. Quando você veio com uma queixa? Não aguento mais essas questões aqui. Eu falei, sua nova versão não aguenta mais, porque a sua nova versão. Ficou maior para o ambiente que eu estava, né? Falei, não estou mais cabendo. E eu até pensava que eu estava sendo rebelde. Eu falei, estou sendo rebelde, eu não quero seguir ordens, mas na verdade cresci ao ponto de perceber que aquele ambiente já não cabe mais essa versão. E você não se diminuiu para caber. Hoje você nem Exatamente. isso que é não ter recaída. Porque se fosse antes, você. Eu me recolheria para poder pertencer àquele ambiente. E hoje você sabe que você não precisa. Imagina, hoje eu já quero abrir as asas para voos maiores. E se o mais importante disso tudo é o quê? Que a gente reprocessou toda aquela falta. Ai, desculpa. Toda aquela falta, aqueles sentimentos e feridas emocionais que estavam lá atrás, né, Paty? E hoje você não tem essa necessidade. Você diz não agora, Paty, quando precisa? Ah, com muita facilidade. Sem justificar. Isso, exatamente. Então, isso aqui que parece mágica, né, Paty? Eu acredito, viu? E é libertador. É libertador, Dai. Você poder olhar e falar assim, não preciso de amarras, né? É muito maravilhoso. É fantástico, é incrível mesmo. Parece mágica, mas não é. É tudo cientificamente comprovado, é um método. A jornada Renascer 360 graus, ela é baseada em psicossomática, princípios cristãos, TRG, que é onde a gente usa o reprocessamento, ciência quântica, que a gente usa para ativar a nova versão. Então, assim, é um misto de tudo que eu paguei separado, que eu coloquei em um processo, ou seja, um caminho que você
só vai seguir. Você não vai precisar estudar. Eu estudo o quê? Mais de 10 anos estudando. Se eu descobrisse alguém que me desse esse caminho hoje, em 3, 4, 5 meses, 6 meses, vai depender da pessoa, cada indivíduo é único, cada um tem os seus traumas, cada um tem o seu peso, né? Cada mochila pesa um tanto. Então, a gente não tem que concentrar em quanto tempo eu vou resolver. A gente tem que concentrar que existe solução e que vai resolver. E que tem início, meio e fim. Isso é incrível, né, Paty? Exatamente, é maravilhoso. Paty, você tem mais alguma questão que você gostaria de colocar em relação que eu posso ter esquecido de perguntar? Não, em relação à carreira e maternidade, eu acredito que nós pontuamos tudo que foi importante. Sei que o nosso processo não acabou, estamos na reta final, mas o processo não acabou. Mas no meio da jornada foram acontecendo coisas incríveis, então eu acredito, Dai, que até o final do nosso processo eu terei novas novidades aí para você. Teremos um novo teto rompido. Que bom, e eu fico muito feliz, porque é o que eu falei para você. A gente, para contar toda a sua história aqui, né, a gente ia ter que ficar a tarde inteira, que a gente Sim. contou só um pouquinho, né, Paty? E desde a primeira sessão que a gente foi vendo, né, as evoluções, Foi. que é o que mais incrível que você começa a ver logo. Então, e é algo que você trabalha diretamente na raiz. É por isso que é a diferença, né? Ah, por que você já tinha feito tantas coisas antes e não tinha conseguido resolver isso? Exatamente. Porque você trabalhava comportamento, né, Paty? Então, comportamento fica aqui na No consciência. consciente. Agora, o segredo todo e as soluções estão no inconsciente, que é o que a gente às vezes não quer olhar, né, Paty? É o problema por detrás do problema, né? É, E a gente acha que o problema é só aquilo que você está vendo. é. E realmente é mais profundo. E às vezes tem coisa. Lembra, a gente não vai citar o quê? Porque é muito pessoal, né? E também não precisa. Sabe o que a gente não precisa falar? Só precisa reprocessar. Lembra que teve, a gente já finalizando tinha um tema que você falou assim: não, esse eu não quero trabalhar. Nossa, só de pensar já me apavorava, você lembra? Aham. Eu não queria mesmo. E ó, e não só porque eu já fiz outras terapias, como você sabe, mas nunca eu nem toquei no assunto com a terapeuta. E com você ainda consegui me abrir um pouco, mas eu nem queria olhar. E quando você falou, eu não, esse aí eu não posso nem tocar, não quero nem tocar. O que que eu falei? Você lembra? Você falou que era preciso olhar, ia doer muito, mas depois não ia doer nunca mais. Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. E que era ali uma das raízes daquela situação que você queria resolver. Sim, Lembra? verdade. Que a gente tinha resolvido, até onde a gente tocou, a gente resolveu. Naquele ponto que era o que você estava precisando, naquele momento, você não queria tocar. E depois que a gente tocou, ficou tudo bem, né, Paty? Nossa, ficou, gente. Ai, Você até consegue falar, né? Mas consigo. E sem ficar, sem sentir nada sem no corpo. sentir nada. Daí estar nas suas mãos foi uma confiança muito grande, mas foi muito tranquilo. Porque a forma como você conduziu, mesmo no meio do problema, que para mim era muito doloroso, me deixou confiante. Eu consegui entender que era um momento de olhar de fato para eu poder abrir um pouco mais as asas e voar. Então, valeu a pena. E eu agradeço muito, Paty, essa confiança que você colocou em mim. E parabenizo você Ai, gratidão. por não desistir de você. Mesmo fazendo muitos processos. Lembra que você queria desistir? Muitos. E quando eu mandei aquela listinha de todas as suas evoluções, você falou o quê? Você lembra? Nossa, eu fiquei emocionada, né? Que eu não esperava. Você falou, nossa, mas eu tinha isso tudo. E eu nem esperava. A gente nem A lembra gente esquece, mais, né? né? Nem lembra qual era a queixa. Super Isso que é triste. importante. E uma questão que a gente colocou aqui, que eu queria que você falasse um pouco sobre o atendimento online. O que é que você acha do atendimento online? Porque o nosso atendimento foi 100% online e hoje eu estou com um prazer imenso de te conhecer aqui pessoalmente, em São Paulo. Emocionada estou. Fala um pouquinho do atendimento online, porque tem muita gente que acha que não é igual, que não resolve. Fala aí um pouquinho, Paty. Eu me senti muito segura em fazer no online, primeiro pela possibilidade de estar na minha casa e com a rotina corrida que eu tenho, o tempo me ajudou muito nessa questão. Eu não senti que eu perdi em nada, porque o atendimento ele é muito objetivo, né?
desde que não tenha distrações no ambiente. E eu consegui concluir todos os processos de reprocessamento com muita tranquilidade. Você sempre ali conduzindo, então eu me senti segura para poder mergulhar no processo de reprocessamento. Eu acredito muito nessa praticidade, né, de poder fazer um procedimento dentro da tua casa e no tempo que você consegue ajustar com a tua agenda e os seus afazeres, sem contar que não precisa se deslocar, né, Dai? Isso é Com, fantástico. com trânsito, essas Em coisas. relação aos resultados, condução, tudo ok. Tudo ok, eu achei, foi Super recomenda? sensacional, super recomendo, gente, de verdade, a gente tá falando de menos de um ano, né? Isso porque teve umas faltas, né, Tem Paty? muitas faltas, porque eu me sabotava várias vezes, eu fugia do processo, mas o resultado de menos de um ano, feito online, com muita dedicação, então eu super recomendo. Ótimo. Então, obrigada, Paty. Eu queria só finalizar, porque se a gente for ficar aqui, a gente fica o dia todo, né, Paty? É Conversando, que verdade, é a gente gosta de maravilhoso. falar. Então, eu queria só que você deixasse uma mensagem para essas mulheres empreendedoras que se sentem travadas ou que têm algum problema com a maternidade ou que se sentem travadas nas áreas da vida, né? Carreira, financeira ou relacionamentos. Claro. Se você acha que, se você está sentindo culpa, se você sente que existe um desafio para que você se desenvolva e alcance a sua totalidade, procure orientação, procure ajuda. Porque muitas das vezes a gente não alcança aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, por, por receio de dizer, de mostrar fragilidade. Mas existe uma força dentro de toda mulher que só não foi acessada ainda. E se você não acessou, é porque você ainda não entendeu o caminho. E existe anjos que mostram o caminho. Então, procure, faça uma terapia. Eu recomendo o TRG. Você vai sentir liberdade para ser quem você nasceu para ser. Obrigada, Paty. Paty, a Ana tá aí, você autoriza ela a vir aqui rapidinho? Ai, autorizo! Então você vai lá chamar ela, enquanto eu só vou agradecer aqui a todos. Queria agradecer a todos aqui da Badoli TV, toda a equipe. A gente foi assim super atendido, super bem atendido. Queria agradecer também à minha família, ao meu esposo, que por trás de uma grande mulher existe um grande homem que está aqui do nosso lado. Venha cá aparecer também. Ah. E Paty, traz seu esposo também. Invadiu aqui. Vamos invadir porque assim, trabalhar em família é muito importante. Porque a gente prova o quê? Que a mulher, ela pode sim ser mãe e ser empreendedora. Olha a Ana, linda. Dá tchau, Ana. Aqui o esposo da Paty, por trás de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Então, família Dá tchau, reunida. Ana, na lista câmera. E eu vou deixar essa frase para que você que está aqui saiba. Toda emoção, ela tem uma lógica. E você pode sim ser uma mulher, uma mãe empreendedora de sucesso. O meu muito obrigada a todos e até o próximo Livecast.